o pai de Neymar teria proibido a contratação de Jorge Jesus na seleção brasileira. Obviamente que fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus, quando ele falou que eu não tinha condição, que eu não estava em condição igual a equipe. Ele queria me ensinar uma pênalti uma época lá, falei, quer ensinar o padre a rezar a missa? E aí vai o pai dele, como empresário, não sei, né? O acesso que tem lá na CBF, ele não sabe, né? Chega lá e quer barrar o treinador que barrou ele no Al-Hilal. Quer dizer, é o 7-1 de novo, que a gente tá vendo nos bastidores agora, né? O Neymar não gosta dele. E daí? Problema do Neymar. O Neymar é um jogador imaginário hoje em dia. O pai do Neymar é o Jorge Jesus. E não tem... Cara, vamos combinar, é uma loucura, né? Sim. O Neymar não tá jogando no Santos. Como é que ele vai vetar o técnico da seleção brasileira? Já deixa o seu like e bora conferir toda essa polêmica envolvendo o pai de Neymar e a proibição da contratação de Jorge Jesus para comandar a seleção brasileira. Que o pai dele, não foi eu, tá? Se fosse eu falaria com gosto, mas não foi eu. O pai dele, o Lauro Jardim, não é? É isso. Que é um baita de um colunista da Globo, que por sinal é um dos melhores que tem. É um dos caras que mais credibilidade tem nesse país, é o Lauro Jardim. Meu irmão, ele escreveu que o pai dele teve uma reunião com o Edinaldo e que o pai dele vetou o Jorge Jesus. Jorge Jesus, é. Mas que ponto que nós chegamos, então? Qual é o ponto que a gente chegou? Qual é o ponto que a gente tem com o entendimento que o Santos depende de um cara como esse? Que o Santos deixa esse cara fazer o que ele faz. Que o Santos pede pro pai dele pintar o muro. Que o pai dele bota um ofurô. Que o pai dele bota uma cama dentro do ônibus. Que ponto que a gente chegou? Que a seleção brasileira, que o Edinaldo aí, não sei não se fica até o final de semana, hein? Pode ser que caia no final de semana. Pô, um pai, isso o que o Lauro Jardim escreveu. Eu só estou reproduzindo os donos da bola, porque as pessoas têm medo, por exemplo, de falar: ô Ronaldo Fenômeno, você foi lá no Danilo Gentili, que é meu amigo, pra caramba, você quebrou eu e você quebrou o Casagrande. Aí você veio aqui na Band, no primeiro programa do Galvão Bueno, você veio aqui. Pô, parabéns aí na Espanha, você, hein? Que exemplo pra ser presidente da CBF, né? Que baita exemplo você é, né? Pô, você tá bem, o Valladolid, né? Tá legal, né? Que legal, a torcida tá feliz com você, você é um exemplo do jeito que você saiu. No dia que o time foi rebaixado, é isso. Você, que por sinal, as pessoas têm medo de falar de você. Eu não tenho medo de você, irmão. Não tenho medo de você, não tenho medo da Globo, não tenho medo de ninguém, velho. Só tenho medo de Deus. Só tenho medo de Deus. Só, mais de ninguém. Ó, baita exemplo, né? Um cara que quis ser presidente, falou que nenhum das 27 federações conversou com ele. É porque não dava pra conversar com você, né? Os caras tentaram conversar com você lá na Espanha, lá, mas parece que você trupicou, você tava bem, né? Legal, mas ninguém fala, ninguém tá falando do Edinaldo, ninguém fala da CBF, programa de televisão que não dá esse tipo. Ô, meu irmão, não sei se é o cunhado dele, ganhou 3 milhões e 600 mil reais do Edinaldo, da CBF. Irmão, ninguém faz matéria, ninguém fala nada, ninguém quer saber disso, né? Ninguém quer saber quem que é o treinador, ninguém dá pau no Juan, que ninguém sabe que tá lá. Ninguém dá pau no Rodrigo Caetano. O único que dá é o trouxa aqui, os donos da bola. Como eu não tenho rabo preso com ninguém e como eu não tenho medo de ninguém, o nosso programa aqui não tem essa. Eu não vou ficar fazendo palhaçada toda hora, falar as coisas. Não, mas ninguém. Qual foi a matéria que vocês viram do Edinaldo, de tudo que saiu na Piauí? O de que tá acontecendo? Uma seleção brasileira, uma CBF, que o pai, pelo menos pelo Lauro Jardim, ele disse que o pai do Neymar foi lá pra falar que não quer o Jorge Jesus. Independentemente do Jorge Jesus, conversa de Neymar pai com o Edinaldo Rodrigues selou o veto ao Jorge Jesus na seleção. Por Lauro Jardim. 4 de maio de 2025, 6 e 8 da manhã. Certo isso, Veloso? E outra coisa, a gente tem treinador? Não. Como que o Ancelotti vai acreditar no Edinaldo? Mas como que o Brasil vai acreditar no Rodrigo Caetano? Isso aí é o 7-1 de novo. Né? Isso é pior que o 7-1. Parabéns, Veloso. Uma brincadeira. Isso é brincadeira. Boa se tarde. for verdade, né? Se for verdade isso aí, é o 7-1 de novo. Como é que pode uma pessoa ter uma influência como essa, sendo pai de um jogador só? Ele é empresário, tal, mas ele é o pai de um jogador que tem interesse na contratação do treinador. Porque o Jorge Jesus barrou ele no Al-Hilal e o pai do jogador entende que teria dificuldade com ele aqui na seleção. O Jorge Jesus errou em barrá-lo ou não? Não, a gente tá vendo que não. Só pegar os números. Tá vendo que não. E aí vai o pai dele, como empresário, não sei, né? O acesso que tem lá na CBF, ele não sabe, né? Chega lá e quer barrar o treinador que barrou ele no Al-Hilal. Quer dizer, é o 7-1 de novo, que a gente tá vendo nos bastidores agora, né? 2 semanas atrás, Neymar pai teve uma conversa dura com o Edinaldo Rodrigues. Nela, simplesmente vetou a contratação de Jorge Jesus. A partir dali, Jesus foi para o último lugar da fila entre os candidatos a técnico da seleção, Souza e Quesada. Isso, se for verdade, o que ele escreveu. Mas a moral que esse cara tem é quase impossível, né? Claro que se for verdade isso, é um cúmulo, né? Mas não me surpreende vindo do futebol brasileiro. Isso é mais um fatozinho pequeno dentro do que a gente está vivendo no futebol brasileiro. Essa é a realidade. A realidade ela é dura, ela dói pra gente que quer um futebol melhor, essa é a realidade.
Mas vindo de tudo que a gente está vendo no futebol brasileiro, isso é mais um ponto. Como é que o Dorival Júnior pode ter feito um planejamento pra ele? Como é que o Fernando Diniz pegou o helicóptero dele pra visitá-lo lá em Mangaratiba? Ô, gente, mas vamos lá. Quantos anos você jogou bola? Joguei dos 20 aos 36, profissionalmente 16 anos. Você? 25 anos. Você? Quanto tempo você tá de jornalista? Quase 40 anos. Então vamos lá. Dificilmente treinador vai na minha casa, dirigente. Seu Johnny Saad. Se o Jorge Jesus tem condições, se a escolha for essa, se ele estiver disposto, ele é um ótimo treinador para a seleção brasileira, sim. O Neymar não gosta dele. E daí? Problema do Neymar. O Neymar é um jogador imaginário hoje em dia. As pessoas que defendem o Neymar da seleção brasileira, que falam que ele é o melhor jogador do Brasil, eles defendem um jogador imaginário, não é o jogador real. Então, eu acho que não tem que ter nenhum jogador para escolher treinador e vetar treinador de seleção brasileira. Se for o Jorge Jesus, tem que ser o Jorge Jesus e pronto. Se for Ancelotti, se for Abel, se for o Felipe Luiz, por exemplo, sabe? Rogério Ceni também, falam no Renato Gaúcho, não importa. Quem tem que decidir, que a escolha tem que ser feita por um grande treinador que faça a seleção brasileira voltar a jogar bem. Eu falei quando eu cheguei na entrevista, eu tô pronto para jogar. Obviamente que eu não vou conseguir jogar 90 minutos, que venho de um bom tempo machucado, né, uma lesão que foi super grave. E a base de treino eu tinha, eu precisava de jogos, precisava estar em campo, né, onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto à vontade. Obviamente que fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus, quando ele falou que eu não tinha condição, que eu não estava em condição igual a equipe. Nos treinamentos era completamente diferente. Eu demonstrava que estava assim, apto a jogar, porque quando a gente fazia coletivo, quem decidia era eu, quem fazia os gols era eu. Então eu colocava um monte de minhoca na cabeça dele. Mas é a realidade, né? Quando ele deu essa informação, eu sabia que quando eu entrasse em campo ia demonstrar uma coisa diferente. Então, o campo fala, é o único lugar onde eu consigo me defender. Você trabalha lá na Arábia com um cara que ele é bem polêmico, é o Jorge Jesus. Fala um pouco dele. Eu gosto dele porque é um cara que me trata super bem. Morro de rir Se com ele. fechar contigo, tá fechado. Morro de rir com ele. Ele queria me ensinar uma pênalti uma época lá. Falei, quer ensinar o padre a rezar a missa? Se você tá mal, ele fala pra você. Se você tá bem, ele fala. Então, é muito sério, como treinador ele é muito bom, trabalha a equipe muito bem, chega até a ser chato. E é por isso que ele é vencedor. Galera, deixa a sua opinião aí nos comentários sobre o que você achou dessa polêmica envolvendo a seleção brasileira e o pai de Neymar e o atacante, né? O pai de Neymar teria se encontrado com o Edinaldo Rodrigues para proibir a contratação do técnico para a seleção brasileira por conta de uma desavença, de um problema que ele teve, né? De um desentendimento lá no Al Hilal. A matéria é de um jornalista renomado que não costuma errar, né, ou dar informações precipitadas, e o Neto trouxe aí toda a explanação sobre esse assunto. A CBF realmente virou a casa da mãe Joana, que ninguém comanda, quem tá comandando não comanda nada, ou acha que comanda, enfim, vira uma palhaçada, né, gente? Não temos um técnico ainda e a seleção está de mal a pior. Eu quero saber a sua opinião, deixe aí nos comentários o que você acha de toda essa polêmica. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos e deixe o seu like porque isso ajuda demais. Vou ficando por aqui, tá? Um grande abraço e até a próxima.